Bom, beleza. Deixa eu só voltar aqui para chegar na parte da variável Poisson. Professor, depois você tem como colocar esse slide lá no Classroom, porque esse da aula 6 não tá lá não, só tem até a aula 5. Só tem aula 5? Aham. Tá, beleza, vou colocar lá. Achei que tivesse posto. Deixa eu anotar aqui, porque senão eu esqueço. Então, qualquer coisa, gente, se eu esquecer, me manda um e-mail que aí eu vou colocar lá. Mas eu vou anotar aqui que é para não esquecer. Vocês não vêm. Tá. Bom, então a gente tinha parado no modelo binomial na última aula. Deixa eu voltar aqui. Então a gente tinha esse aqui como caso geral, né? Então vamos recapitular. A gente dizia o seguinte: x tem distribuição binomial de parâmetros n e p, quando x representa o número de sucessos em n tentativas. Tá? Então, você tem n tentativas, esse primeiro parâmetro aqui é um número inteiro. Por exemplo, ele pode ser igual a 3, pode ser igual a 4, pode ser igual a 6, 100, qualquer coisa inteira, e representa o número de tentativas. Então, vou colocar aqui. Esse K é um número, é melhor puxar a seta para a esquerda. Esse aqui é o número de tentativas. E aí, cada tentativa pode resultar em sucesso ou fracasso. E aí, o P representa a probabilidade de sucesso. Tá? Em qualquer tentativa. E o X, ele conta o número de sucessos. O número de sucessos nas N tentativas. Tentativas. Beleza. Então, x representa o número de sucessos nas n tentativas. E aí você tem o seguinte, então, né? A gente tinha deduzido que a probabilidade de x ser igual a x, aqui eu só vou anotar aqui embaixo, né, quem é o ômega x, ou seja, quem é o conjunto de todos os valores possíveis para essa variável. Bom, se eu estou fazendo n tentativas e contando o número de sucessos, pode ter dado 0 sucessos ou 1 sucesso até n sucessos, né, que é o máximo. Então, eu tenho o seguinte, P de x igual a x significa que eu vou ter n espacinhos que representam as tentativas. Então, aqui eu tenho n tentativas. E aí eu preciso escolher, dentre essas n tentativas, como eu tenho x igual a x, eu tenho que escolher das n tentativas, ou seja, dos n espacinhos, eu vou escolher x deles para colocar os sucessos. Tá? Então, dessa forma, eu tenho todas as maneiras possíveis de observar x sucessos em n tentativas. Eu vou escolher quais tentativas os x sucessos vão ocorrer. Então, pode ser que ocorram nas primeiras x tentativas, tudo em sequência, ou pode ser que aconteça na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, até completar x, né? E assim sucessivamente. Então, essa é a primeira parte, contar quantas sequências de x sucessos existem, né, dentre todas as sequências de sucesso ou fracasso de tamanho n. E aí, beleza, contei quantas sequências, agora eu multiplico pela probabilidade das sequências. E como são x sucessos, então acontece a probabilidade de sucesso x vezes. Então vai dar P, que é a probabilidade de sucesso, elevado a x, porque foram x sucessos. E aí cada sequência também, como ela tem x sucessos, ela vai ter n menos x fracassos, né? Então, como cada fracasso tem probabilidade 1 menos P, que é o complementar do sucesso, né? São n menos x fracassos, então vai aparecer 1 menos P elevado a n menos x. Isso aqui é válido para x pertencente ao conjunto 0, 1, 2 até n. Tá bom?
Então, isso foi o que a gente tinha visto, né? Só recapitulando aqui, resumindo o último conteúdo, né, dado. Foi naquela aula que eu disponibilizei gravado para vocês. E aí a gente tinha duas quantidades, né? Que a gente vai falar com mais detalhe mais à frente, que é o valor esperado e a variância. Agora eu vou me manter focado no valor esperado. O que é o valor esperado? Bom, o valor esperado, ele significa o que você espera, em média, para aquela variável aleatória, ou seja, qual é o valor que, em média, você espera que saia para aquela variável. Né? Então, aqui, vamos pensar num exemplo, né, para eu poder falar dessa parte do valor esperado. Então, suponha que eu tenho uma prova com 10 questões de múltipla escolha, com 4 tentativas. Aí depois eu volto no valor esperado para explicar para vocês o que é exatamente. Então, considere uma prova de 10 questões de múltipla escolha com 4 alternativas. Qual é a probabilidade de tirar 7 ou mais, chutando tudo, né? Chutando todas as questões? E segundo, né, qual é a nota esperada do indivíduo que chuta tudo? Então, vamos colocar os dados do problema. Então, eu tenho N igual a 10 questões. Aí, para cada questão, né, eu tenho 4 alternativas. Então, eu vou representar um sucesso como acertar uma questão. Então, o sucesso representa acertar uma questão. Então, a gente consegue ver, né, que eu tenho eu tenho que x, né, vou definir aqui agora x como sendo a nota na prova. Então, a nota na prova vai ser um valor entre 0 e 10, né? E ela vai depender de quantas questões certas a pessoa responde. Então, dá para ver que tem um paralelo entre essa situação, né, e a formulação geral da binomial, certo? Por quê? Eu posso ver cada questão como uma tentativa. Então, as questões representam tentativas, né? Então, são N tentativas, em que em cada tentativa ou tem sucesso ou tem fracasso. Né? O X, que representa a nota da prova, ele também representa um número de sucessos, não é? Porque se eu definir o sucesso como acerto, se eu tiver 10 sucessos, se eu tiver, sei lá, 7 sucessos, é porque eu acertei 7 questões. Então, a nota da prova, no caso, vai ter uma distribuição binomial. É isso? Porque são N questões, no caso, 10 questões. E aí, a probabilidade do sucesso, que é a probabilidade de acertar uma questão, sendo que ele está chutando tudo, né? Então, eu estou perguntando qual a probabilidade de tirar 7 ou mais chutando tudo. Se o indivíduo vai chutar tudo, quer dizer que a probabilidade de sucesso é 1/4, né? Porque ele tem 4 alternativas e ele vai escolher uma delas aleatoriamente, porque ele não faz ideia do que cada questão está falando. Né? Então, é isso. O x, que é a nota da prova dele, vai ser uma binomial, que o número de tentativas é 10, que é o número de questões, e a probabilidade de sucesso, que é a probabilidade de acertar uma questão naquela prova, é de 1/4. Bom, e aí o que ele está pedindo? Ele está me pedindo o seguinte: quem é P de x maior ou igual a 7? Não é? Ele quer saber qual a probabilidade de estar 7 ou mais chutando tudo, ou seja, qual a probabilidade da nota da prova ser maior ou igual a 7. Bom, essa probabilidade ela pode ser escrita como a probabilidade de x igual a 7 mais a probabilidade de x igual a 8 mais p de x igual a 9 mais p de x
igual a 10, não é isso? Então, aí como é que a gente pode fazer esse cálculo, né? A gente faz o seguinte, a gente coloca a fórmula, né, da binomial, deixa eu botar aqui no slide anterior. Então, a gente já viu, né, que a fórmula é essa daqui. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, por extenso, acho que eu vou precisar até de mais espaço. Deixa eu passar para cá. Então, são nx a x, quem é o n? N é 10. Então, ó, das 10 questões, eu escolho 7 para acertar, então eu estou fazendo primeiro essa parte. E aí se eu tenho 7 acertos, é 1/4 elevado a 7, mas se eu tenho 3 erros, é 3/4 elevado ao cubo. Essa soma aqui tem que dar 10. Mas, aí eu vou fazer para o 8 agora. 10, 8, 1/4 elevado a 8, vezes 3/4 elevado a 2, mais 10, 9, né? 1/4 elevado a 9, 3/4 elevado a 1, mais 10, 10, 1/4 elevado a 10, 3/4 elevado a 0, né? Bom, então beleza. Aí agora eu tenho que calcular quanto que é tudo isso aqui, e tem um jeito fácil de fazer, que é usando o R, né? Então vamos lá, deixa eu apagar aqui na memória, dar um zoom. Então, ó, o que acontece? Eu vou fazer o primeiro termo. Então, como é que eu faço no R as escolhas, né? No R, a função é choose. Então, ó, vou botar aqui, choose 10, 7. Então, essa parte que eu acabei de escrever, ela equivale a essa parte aqui, né? É como eu posso escolher 7 objetos, ou 7 sucessos, né? Num total de 10 tentativas. Então, eu choose 10, 7. Se eu for rodar só isso aqui, ó, vai aparecer 120. Então, tem 120 formas de fazer isso. De eu escolher sucessos, né? De eu escolher 7 sucessos numa lista de tamanho 10, contendo sucessos e fracassos. Então, ó, choose 10, 7, aí multiplico por 1/4, aí eu vou fazer assim, tá? 1/4 é 0,25, tudo bem? Elevado a 7, vezes 3/4. 3/4 é 3 vezes 1/4, que vai dar 0,75. Elevado a 3. Tá? Se eu quiser só garantir, né, eu coloco assim. Tudo bem? Então, aqui, isso dá conta do primeiro termo todo, né? Essa parte que eu escrevi dá conta de tudo isso aqui em azul. Então, vamos lá, vamos rodar para ver quanto dá. Deu 0,003. Vamos fazer assim, igual 0,0031, tá? Porque eu parei aqui no 4. Eu vou arredondar para cima, mais... Vou fazer essa segunda parte, sei lá, inverto. Então, como é que eu faço a segunda? Aí eu já vou copiar daqui da linha de cima para a linha de baixo, para ter que modificar o menos possível. Então, troco esse 7 por 8, troco esse 7 por 8, esse 3 eu vou trocar por 2. Ctrl Enter, beleza, 0,0003. 3, 9, tá? Bom, agora vamos lá. Copiar para a linha de novo. Agora eu quero 9 sucessos. Então eu troco por 9 e aqui vai trocar por 1. Então, beleza, vou passar para vermelho. Então deu 2,86 vezes 10 a menos 5. Esse E menos 0,5 quer dizer vezes 10 elevado a menos 5, tá? E agora vamos para, sei lá, laranja. Então essa é a última parte.
É só botar choose 10 agora, né? Aqui eu vou elevar a 10 e aqui eu vou elevar a 0. Pronto. Então deu 9,54 que multiplica 10 elevado a menos 7, tá? Bom, e agora é só somar todos esses números aí, tá bom? Eu posso fazer assim, tem uma comodidade no R, que é que a gente pode escrever uma mesma expressão em múltiplas linhas. Então, se eu botar um mais aqui, e na linha de baixo colocar um mais, ele vai continuar a conta, ele vai entender que eu botei esse mais e vai falar, tem mais uma conta para vir por aí. Aí ele vem para a linha de baixo, ele lê, tá, é para fazer mais, choose e blá blá blá. Aí eu venho aqui, ponho mais de novo, e aí ele já vai somar tudo para mim. Eu não preciso mais digitar no texto ali embaixo. Pronto. Agora, se eu selecionar tudo e der Ctrl Enter, ele vai fazer a conta para mim e a gente chega ao final, né, ao valor de 0,0035. Tudo bem? Nota que essa probabilidade ao final ela é quase igual a essa daqui, né? Só muda aqui logo na quarta casa decimal, porque os outros valores são bem baixos. E faz sentido, né? Porque isso aqui significa a pessoa gabaritar o teste chutando tudo, né? Essa probabilidade tem que ser mesmo bem baixa. Ela tirar 9 chutando tudo também é uma probabilidade bem baixa. Acertar 7 já é bem baixa a probabilidade. É menos do que 3%, né? 0,3% aproximadamente, tá? Alguma dúvida, pessoal, nesse exemplo? Tudo certo, professor. Tá? Bom, então vamos para a segunda pergunta. A segunda pergunta é: qual é a nota esperada do indivíduo que chuta tudo? Bom, isso eu nem preciso saber de binomial para conseguir responder, certo? Vocês sabem qual é a nota esperada? O que significa a nota esperada? Significa qual é a média, né, ou qual o valor que eu espero acertar, qual é a nota que eu espero obter, sendo que a cada 4 questões, em média, eu acerto uma. Porque é isso que diz, né, quando eu tenho 4 alternativas, em que eu vou chutar sempre, né, então quer dizer que, em média, a cada 4 questões, eu vou acertar uma, não é isso? Porque, enfim, a probabilidade de você acertar uma é 1/4. Né? Se eu tiver 4 testes, né, 4 questões, eu espero ter acertado uma naquelas 4. É isso? Com base nisso, quantas questões eu espero acertar numa prova de 10 questões nessas circunstâncias? Aí eu vou deixar a pergunta para vocês mesmos, para vocês me responderem. É 2? É 2 e uns quebrados, não é? Isso. Porque se fossem 8 questões, seriam 2 exatamente, né? Certo? Sim. Então eu esperaria tirar 2,5, concorda? Porque seria 8, e aí sobram 2, né? Uhum. E aí, enfim, aí daria 2,5, né? Nota que acontece o seguinte, né? Por que 2,5? Por que vem esse 2,5? Porque o que eu fiz foi, eu peguei as 10 questões, e aí a regra do para cada, né? Para cada questão, a probabilidade de acertar é 1/4. Então, se eu tenho 10 questões, né? Eu espero acertar 10 vezes 1/4, que é igual a 2,5. Então, nota que aqui na Bernoulli eu tenho o seguinte: o valor esperado da variável Bernoulli sempre vai ser o n, que é o número de tentativas, multiplicado pela probabilidade de sucesso. Então, vai dar sempre n vezes p. Nesse caso, dá 10 vezes 1/4, que é igual a 2,5. Então, se eu subir lá para o slide anterior, vai dar para ver a fórmula que está aqui. O que eu espero, esse Ezinho de x significa o valor esperado. Então, o que eu espero para a variável x é o produto do número de tentativas vezes a probabilidade de sucesso. Essa é a quantidade esperada de sucesso. Tudo bem?
Tudo bem. Bom, beleza. Então, vamos só ver alguns dos gráficos, né, de variáveis binomiais para a gente pegar uma intuição, né? Então, ó, aqui nesse gráfico, e aí, assim, essa interpretação ela vai valer para outras variáveis aleatórias, né? Só para que vocês fiquem habituados com a leitura desse tipo de gráfico. Bom, o que acontece? Aqui eu coloquei o valor da função de massa de probabilidade, né, que representa esse P de x igual a x, tá? Então, aqui no eixo y, caramba, nossa, não sei por que a borracha parou de funcionar lá. Não. Tá, enfim, aí o que você vai ter é o seguinte, aqui no eixo y está anotado a função de massa de probabilidade. Então, são essas alturas aqui. E elas estão associadas a um valor x, que é o que está no eixo do x, tá? Então, no eixo y eu tenho a probabilidade de x, em que no eixo x eu tenho o valor de x. Ou seja, como é que eu interpreto esse gráfico, né? Então, por exemplo, aqui, quem é a probabilidade de x igual a 5? Bom, a probabilidade de x igual a 5 é essa altura toda aqui, ó. Quanto mede daqui até aqui. Que vai ser aproximadamente, sei lá, estou chutando aqui, tá? 0,17? Talvez, né? Vamos botar aqui 0,17, vamos supor, tá? É o valor dessa altura. Então, com base nessa interpretação, eu sei que o valor mais provável é o 6, né? Aqui está o 6, porque aqui é o 5, aqui é o 6. Então, aqui está o valor mais provável. Então, pelo desenho do gráfico, eu sei que o valor mais provável de sair é o valor 6, nessa binomial. Então, a binomial ela vai ser um valor aleatório, né? Ela vai poder ser qualquer um desses valores aqui, né? Só que o valor mais provável para ela assumir é o valor 6. Bom, que binomial é essa, né? Essa é uma binomial cujo n é igual a 20 e a probabilidade de sucesso é 0,3. Vamos até botar aqui, n igual a 20 e a probabilidade de sucesso é 0,3. Então, nota o seguinte, né? Quais são os valores mais prováveis? São os valores 5, 6 e 7. Né? Se eu for calcular aqui o valor esperado dessa variável aleatória, vai dar quanto? O valor esperado vai ser o produto, né? 20 vezes 0,3, que é igual a 6. E olha só o valor mais provável, tá? Isso aqui não vai acontecer sempre, não, tá? Em geral, em algumas circunstâncias, por exemplo, se a variável aleatória for simétrica com um só pico, vai acontecer isso. O valor esperado da variável aleatória vai tender a ser o valor mais provável. Então, vai estar próximo do valor que tem mais probabilidade. Então, quando eu olho para esse gráfico aqui, como ele é simétrico, então isso quer dizer o quê? Que, em média, ele vai resultar no valor que tiver no meio, que é o 6, né? Que está dividindo o gráfico ao meio. Se eu for olhar para esse gráfico aqui, o que eu tenho? Aqui, o maior valor acontece para x igual a 16. Esse é o mais provável. Então, eu esperaria, né, até pelo formato do gráfico, que o valor esperado estaria entre, talvez, ou 15 ou 17. Né? Se eu for fazer a conta, aqui o valor esperado dessa variável aleatória vai ser igual a 20 vezes 0,8, que é igual a 16. Tá? Esse exemplo não é muito bom didaticamente, porque ele está dando exatamente igual. Né? Mas isso não acontece sempre. Tá? O valor esperado, às vezes, ele vai dar um valor que está razoavelmente próximo do valor de maior probabilidade, mas não vai cravar certinho. Bom, e aí tem outros exemplos. Né? O que acontece nesse exemplo? Ele é um pouquinho diferente. Ó. Eu tenho n igual a 100 e p igual a 0,3. Então, aqui o valor esperado está dando 30,
Então, em algum lugar aqui é o que eu espero para a variável aleatória. E faz sentido, né? Porque é o que está no meio, exatamente. O que divide, parece, né? A área abaixo do histograma, né? Ou do gráfico de barras, que divide mais ou menos na metade. E aqui, n igual a 100, p igual a 20, isso aqui me dá o valor esperado de x igual a 20, tá? Bom, então vamos lá, deixa eu voltar para o formato anterior. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida nessa interpretação? Professor, nesse último gráfico aí, o valor esperado é 20, só que o pico dele tá por volta de 50, não é? Então devo ter calculado errado o valor esperado. Ou coloquei errado ali em cima, vamos ver. Ah, é porque é 100 vezes 0,5. Eu escrevi errado. É 50. Beleza, Ah, valeu. obrigado. Agora sim, né? Agora tá certinho. Tá? Valeu. Bom, então foi bom, né, ter falado isso. A gente consegue notar só pelo desenho, né? Aonde a gente espera que esteja esse valor aqui. Como ele estava bem fora, né? 10, tipo, algum lugar aqui, não estava fazendo sentido. Bom, vamos lá. Bom, aí agora a gente vai falar sobre variável aleatória Poisson, que é eu acho que é a nossa terceira variável aleatória discreta, né? Bom, a variável aleatória Poisson, ela tem uma forma um pouquinho peculiar, né? A gente vai precisar fazer um pouquinho de esforço para entender o que ela significa, tá? Mas não é difícil de entender, a gente vai ver que ela está bem intimamente ligada com a variável aleatória binomial. Então, bom, primeira coisa, né? A variável aleatória x é dita ser uma Poisson de parâmetro lambda. Então, a Poisson só tem um parâmetro. E eu escrevo assim, x tem distribuição Poisson de parâmetro lambda, tá? No caso da binomial, eu tinha dois parâmetros, o n e o p. No caso da Bernoulli, tinha um só, que é p, e no caso da Poisson, eu tenho um só, que a gente convenciona chamar de lambda, tá? Bom, esse lambda vai ser um valor positivo. A gente vai ter, então, duas condições para x ter distribuição Poisson. A primeira delas é que o x só pode assumir os valores 0, 1, 2, sem limite superior. Então, aqui, x pode ser qualquer coisa inteira, positiva ou igual a zero. Tá? Então, aqui, o conjunto de valores possíveis de x é conjunto dos naturais. Tá? Que são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sem limite superior. Tá? Bom, e aí, para cada x, né, segunda condição, que para cada x pertencente aos naturais, a gente tem probabilidade de x igual a x, que eu defini como a função de massa de probabilidade no ponto x, tá? Essas duas coisas significam a mesma coisa. E aqui eu tenho E elevado a menos lambda, lambda elevado a x, sobre x fatorial. É uma esquisitice só, né? Porque aqui já aparece E elevado a menos lambda. Então, assim, é um pouquinho difícil de interpretar se a gente for olhar só para a forma, tá? Só para a forma analítica. Mas a gente vai ver o seguinte, né, que está aqui nas observações. A Poisson, ela modela um número de eventos raros, todos com a mesma probabilidade, ocorridos após um número muito grande de tentativas independentes. Então, vamos tentar entender por partes o que está descrito aqui nessa observação. Então, quer dizer o seguinte, ela modela um número de eventos raros, todos de mesma probabilidade,
ocorridos após um número muito grande de tentativas. Se eu tirar as palavras em vermelho, né, nota que é a mesma interpretação da binomial. Então, eu teria o seguinte, ó, a Poisson modela o número de eventos, todos de mesma probabilidade, ocorridos após um certo número de tentativas. Então, faço um número de tentativas n, né? Cada tentativa tem a mesma probabilidade do evento acontecer, que a gente pode chamar, ao invés de dizer evento acontecer, a gente pode chamar de sucesso, né? Então, a gente está contando o número de sucessos, onde os sucessos acontecem todos com a mesma probabilidade, ocorridos após um número de tentativas. Então, é binomial, né? Se eu excluir essas palavras aqui, eu tenho exatamente uma binomial. Então, agora vamos interpretar, vamos recolocar as palavras em vermelho para a gente tentar entender qual é o limite entre a binomial e a Poisson. Então, a Poisson eu posso ver como um exemplo de binomial onde os eventos são raros. Então, o que significa o evento ser raro? Significa que a probabilidade do evento acontecer, ou a probabilidade de sucesso, é baixa, ou seja, ela é próxima de zero. Tá? Então, se eu pegar a binomial, essa primeira parte da frase, ela me diz que se trata de uma binomial onde o P é bem próximo de zero. Tá? Aí continua a leitura. Todos os eventos com a mesma probabilidade, ocorridos após um número muito grande de tentativas. Ou seja, esse muito grande de tentativas está relacionado com n grande, né? Porque na binomial, o n era o número de tentativas, né? Então, se o número de tentativas é muito grande, então o que ele se refere é que esse valor de n é grande. Ou seja, o que eu obtive no fim das contas? Eu obtive que a Poisson de parâmetro lambda, ela é aproximadamente uma binomial de parâmetros n e p quando n é grande e p é próximo de zero, certo? Ou seja, quando n é grande e p é pequeno. Então, sempre que eu tiver uma situação em que eu tenho várias tentativas e que cada tentativa tem uma probabilidade bem baixa de ser igual a zero, eu estou numa situação que pode ser razoavelmente modelada por uma Poisson, tá? Então, nota que a Poisson aqui, ela vai ser aproximadamente uma binomial e ela depende dos valores de n e de p, né? Então, se eu tomar um n grande, por exemplo, igual a, sei lá, 2000, né? E um p próximo de zero igual a, digamos, 0,001, estou chutando aqui o que é grande e o que é pequeno, tá? Isso vai resultar uma certa Poisson. Se o n for igual a 2 milhões e o p for igual a 0,0001, eu tenho uma outra Poisson, né? Então, de certo modo, né, a Poisson, ela depende, a Poisson lambda que eu vou usar para aproximar a minha binomial, ela depende do valor de n e do valor de p, né? Ela depende em que sentido? Bom, aí eu preciso de uma interpretação, né? Esse lambda aqui, na Poisson, ele é um número, tá? E esse número, ele vai ser exatamente o valor esperado da Poisson. Então, aqui eu vou dizer, ó, x tem distribuição Poisson, e aqui do lado esquerdo eu vou dizer que essa binomial é a distribuição de y, tá? Digamos. Então, aqui, o valor esperado de x é lambda. E aqui do lado direito, o valor esperado de y é igual ao quê? Como eu estou na binomial, né, ele é n vezes p, foi o que a gente viu anteriormente. Então, o que eu tenho? Eu tenho que a distribuição de Poisson vai ser aproximadamente a distribuição da binomial, né? Elas vão ser bem parecidas. Então, elas vão ter que ter o valor esperado parecidos, né? Então, essa é a convenção. A gente vai igualar as duas coisas. O valor esperado de x, que era lambda, a gente vai dizer que é aproximadamente n vezes p, que é o valor esperado de y. Tá?
Então, é assim que a gente faz a equivalência entre a Poisson e a binomial, porque a Poisson é complicada de interpretar, né? Ela tem essa forma aqui para a função de massa de probabilidade, que eu não consigo interpretar de forma direta, não consigo olhar para ela e pensar numa historinha para dizer qual é a interpretação da Poisson. Mas, se eu olhar para a definição, né, em palavras que está aqui embaixo, eu consigo entender ela como um caso particular da binomial. E aí, né, a taxa da Poisson, ou seja, a média da Poisson, ela vai ser a mesma da média da binomial que eu estou pensando ali por trás para aproximar uma coisa pela outra, tá? Vamos ver alguns exemplos que eu acho que devem facilitar um pouco, né? Aí foi essa Professor, parte que eu coloquei aqui. Oi, pode falar. então a binomial meio que vai servir de parâmetro para a Poisson sempre? Isso, a binomial, eu sempre que eu pensar na Poisson, que eu precisar ver, pô, será que essa variável faz sentido ser Poisson? Eu vou sempre estar pensando se faz sentido ela ser uma binomial com o n é grande e o p é pequeno. Tá, obrigada. Beleza? Vamos ver em algum desses exemplos aqui, que eu acho que fica mais claro. Então, ó, eu coloquei 4 exemplos de variável Poisson. E aí vamos tentar ver por que seria Poisson, né? Ou seja, vamos tentar ver se essas variáveis podem ser pensadas como binomiais, com um número de tentativas muito grande e número de sucesso P bem pequeno. Então, primeira delas, número de erros de digitação em um livro. Aí você vai pensar, caramba, de onde veio isso, né? Onde isso tem a ver com binomial? Então, vamos pensar. Se eu estou contando o número de erros de digitação, e a binomial é uma contagem, né? É uma contagem de sucessos. Então, se eu definir um erro de digitação como um sucesso, pode parecer paradoxal, mas o sucesso não está relacionado a coisa boa, né? Está relacionado só ao que você está contando na binomial. Então, eu posso contar os erros como sucessos. E aí, o que vão ser as tentativas? Eu posso pensar que a cada caractere digitado no livro é uma tentativa de acontecer um sucesso, ou seja, uma tentativa de dar um erro de digitação, né? Porque o erro de digitação é isso, você tem um espacinho lá para colocar a letra específica, né, daquele espaço, você digita errado e sai uma letra diferente. Então, eu posso pensar como cada caractere como sendo uma tentativa, né? E aí eu vou ver se eu digito certinho. Até os espaços também, né? Porque pode ser que como um espaço entre uma palavra e outra, né? Então, vamos ver. Se eu estou falando do número de erros de digitação, as tentativas são cada caractere do livro. Bom, e um livro, por menor que seja, ele vai ter vários caracteres, né? Milhares. Então, o meu N aqui está na casa dos milhares, né? Que é o número de caracteres no livro. E o P? Bom, o P é pequeno, porque a probabilidade de um caractere qualquer vir errado no livro, digitado errado, é bem baixa. Se o livro for razoavelmente bem editado, né? Você vai achar um errinho aqui, outro ali, né? Mas vai ser raro. Né? Ainda mais se você fixar, né, para um caractere, a chance daquele caractere específico estar errado vai ser bem baixa. Então, aqui eu tenho N grande, que é o número de caracteres no livro, e o P pequeno. Então, nesse caso, eu posso pensar como uma Poisson. Então, o número de erros de digitação num livro pode ser pensado como uma variável Poisson. Tá? Bom, vamos pensar no segundo exemplo agora. Número de pessoas, aqui ficou faltando corrigir, numa cidade que tem mais de 100 anos. Aqui eu digo, ainda ficou escrito horrível, né? Número de pessoas com mais de 100 anos numa cidade, para não ficar ambíguo. Então, bom, aí como é que eu posso pensar em número de tentativa e sucesso? Eu posso pensar que cada pessoa é uma tentativa, né? Cada pessoa daquela cidade é uma tentativa. E aí eu pergunto para a pessoa se ela tem mais de 100 anos ou não. Se ela tiver mais de 100 anos, é um sucesso. Então, como, sei lá, em qualquer cidade, o número de pessoas com mais de 100 anos, a proporção de pessoas com mais de 100 anos é bem pequena em comparação com a população total, né? O P vai ser próximo de zero. O P vai ser próximo de zero. E o N vai ser o tamanho daquela população da cidade, né? Sei lá, tipicamente
uma grande cidade tem mais de 100 mil habitantes, então o N também vai ser bem grande. Mesmo em cidades pequenas, o N vai ser grande para o propósito de Poisson, tá? Bom, então esse exemplo já foi. O terceiro, número de telefonemas recebidos num dia. Esse é um pouco curioso, né? Você tem que fazer um raciocínio um pouco mais chatinho, né? Vamos pensar no seguinte. Eu tenho que pensar em termos de tentativas e sucessos, né? Então, se eu pensar que a cada segundo é uma tentativa de eu receber um telefonema, né? Ao longo do dia eu tenho vários segundos, né? Em uma hora são 60 minutos, vezes 60 segundos, então uma hora são 3.600 segundos, né? Então, em 24 horas, eu tenho 24 vezes 3.600 segundos. Então, cada segundo é uma tentativa. Então, isso aqui é o meu N, que é bem grande, né? Então, a cada segundo é uma tentativa. A cada segundo eu vou ficar lá vendo. Será que me ligaram? Não. Será que me ligaram? Não. Será que me ligaram? Não. Né? E aí, como a chance de te ligarem naquele segundo específico, naquele intervalo de um segundo específico que você olhou, é muito difícil te ligarem naquele intervalo, o P vai ser bem pequeno. Tá? Então, eu tenho aí de novo, né, eventos raros, né, número de sucessos ou número de ocorrências de um evento raro, né, ao longo de várias tentativas. Então, é Poisson também. E o número de clientes que chega no banco num intervalo fixo de uma hora. Aqui também é bem similar, né? Aqui eu vou pensar que, sei lá, tem uma pessoa na porta do banco e ela fica olhando a cada segundo. Pô, será que chegou alguém? Não. Será que chegou alguém? Não. Será que chegou alguém? Não. Então, de novo, né? O número de clientes que chega vai ser o número de sucesso. A probabilidade de um cliente chegar num intervalo de um segundo é bem baixa, né? Em qualquer segundo que você olhe. Então, de novo, P é aproximadamente 0. N bem grande. Então, isso aqui vai ser Poisson também. Tá? Bom, então, em todos esses casos, a gente tem uma binomial NP com N grande e P pequeno. Então, aproximadamente, são variáveis Poisson. Tá? Alguma dúvida, pessoal, nesses exemplos? Algum deles ficou obscuro? Tudo certo, professor. Tá? Bom, beleza. Só um parêntese aqui, né? Não é exatamente... Tem um pequeno errinho quando eu digo principalmente nesses dois casos, né? Que passam um pouco despercebidos. Né? Aproximadamente, ok, eu posso falar que é Poisson, mas ele tem um pequeno problema, né? Nota que acontece o seguinte, ó, aqui na definição eu tenho Poisson modela o número de eventos raros, todos com a mesma probabilidade. Essa é a parte mais difícil de você cumprir para que a variável seja de fato Poisson. Vamos pensar nesses dois exemplos e vamos ver se essa hipótese parece razoável. Por exemplo, vamos pensar no número de telefonemas que eu recebi naquele dia. Será que a probabilidade de sucesso a cada tentativa é a mesma? Provavelmente não, né? Porque, assim, por mais que eu conheça pessoas inconvenientes e tenha sempre aquelas ligações de São Paulo que a gente recebe no meio do nada, é muito mais improvável eu receber uma ligação no período da madrugada do que no período do meio-dia, digamos assim, não é mesmo? Então, se a gente pensar por esse ponto, né, essa parte aqui, né, de todos os eventos, todas as ocorrências de sucesso têm a mesma probabilidade, ela acaba não sendo satisfeita, porque de madrugada a probabilidade é muito menor do que ao meio-dia, próximo do meio-dia, de que eu recebo um telefonema, por exemplo. Né? Então, seria Poisson com ressalvas. Tá? Nesse caso específico dos telefonemas, a gente teria que modelar, no caso, como uma Poisson não homogênea, que é uma outra coisa que a gente não vai estudar. Mas é só para vocês terem isso em mente. Tá? Outro ponto, no 4, isso não é tanto um problema. Por quê? Não é tão um problema assim, porque o intervalo fixo tem uma duração baixa, de 1 hora.
Então, se você fixar uma hora qualquer, né? Vou fixar uma hora do dia, sei lá, de 9 às 10. Nesse intervalo de 9 às 10, não tem muito por que eu acreditar que, de repente, vai ter a probabilidade de chegar a gente às 10 seja muito maior do que de chegar a gente às 9, ou seja muito diferente do que chegar às pessoas às 9h30, digamos assim. Então, esse caso aqui é mais ok. Talvez se o seu intervalo... Aí eu já estou viajando. Talvez se o seu intervalo fosse, não sei, de 9h30 às 10h30, aí pode ser que tenha uma diferença. Por quê? Porque o horário das 10 é onde abre o caixa, né? Então, talvez, nesse intervalo de 10 a 10h30, você tenha bem mais gente chegando do que 9h30 até as 10, né? Porque o pessoal espera o banco abrir para ir lá fazer alguma coisa qualquer, né? Conversar com o gerente. Eu acho que às 10 quebra, já faz, gente do céu, já faz tanto tempo que já faz mais de um ano que eu não entro no banco. Então, eu acho que às 10. Enfim, parênteses, né? Só para dizer que tem essa hipótese que às vezes a gente acaba esquecendo, né? E que às vezes ela não é satisfeita. Bom, e aqui nesse slide eu estou falando basicamente, né, o que eu já falei anteriormente, né, que é com respeito às taxas, que a taxa da Poisson, que é o lambda, ela vai ser igual ao NP, né? Então, o que eu estou dizendo aqui, ó, se x tem distribuição binomial NP, então tem o N é grande, o P é próximo de zero, de tal forma que P é aproximadamente fixo, tá? Então, essa parte aqui é que vai justificar o NP ser igual a lambda. Então, o que eu vou dizer é, se o x é binomial NP, com N grande e o P aproximadamente igual a zero, eu também vou poder dizer que x é aproximadamente Poisson, onde a taxa da Poisson vai ser o NP da binomial. Tá? Deixa eu fazer um exemplo numérico que a gente vai poder fixar um pouco melhor essa ideia. Bom, então, nesse exemplo, ela tem duas perguntas, e aí a diferença está na quantidade de dias. E aí a gente vai usar esse fato, né, que é muito importante, que a taxa da Poisson ela depende da unidade de medida que você está usando. Tá? Então vamos lá, vamos fazer a questão para entender um pouco melhor esse conceito. Então considere que o número de pessoas que comparecem a um certo evento tem distribuição Poisson com média de 5 pessoas por dia. Então, vou colocar os dados do problema. Então, eu tenho uma variável aleatória x, eu vou definir ela em forma de texto. X é o quê? X representa um número de pessoas que chegam no evento, ao longo de um dia, tá? Então, é isso que x representa, o número de pessoas que chegam no evento ao longo de um dia. Então, o problema me diz que x tem distribuição Poisson, e ele falou que a média é de 5 pessoas por dia. Como o lambda que aparece na Poisson é igual à sua média, então aqui eu vou colocar o 5, né? Porque é a média da Poisson. Se eu quiser, eu posso colocar até a unidade de medida, e é sempre legal a gente colocar. Então, é de 5 pessoas por dia. Tá? Então, x é uma Poisson, cuja média lambda é de 5 pessoas por dia. E aí, a primeira pergunta é a seguinte. Qual é a probabilidade de chegarem no máximo 2 pessoas em um dia? Então, vamos colocar aqui matematicamente. O que é chegar no máximo 2 pessoas? É x, que é o número de pessoas que chegam naquele dia, ser no máximo 2 pessoas, não é isso? Então, P de x menor ou igual a 2. Isso representa a probabilidade de chegarem no máximo 2 pessoas. Bom, e como é que eu separo essa probabilidade aqui? Isso aqui vai vir como P de x igual a 0, mais P de x igual a 1, mais P de x igual a 2, não é isso? Né?
porque x vai ser menor ou igual a 2 se o x for 0, ou se o x for 1, ou se o x for 2, né? E aí a gente já viu que o ou está relacionado com uniões, e a gente já viu também, né, que uniões disjuntas de eventos, ou seja, união de eventos que não têm interseção comum, como é o caso desse evento e esse, eles podem ser separados somando. Então é isso que está por trás, tá? De eu falar assim, P de x igual a 0, ou x igual a 1, ou x igual a 2. Né? Eu já estou separando essas uniões como soma, que eu já verifiquei que cada evento vai ser disjunto, cada par aqui, tá? Bom, então, beleza. Então, para achar x menor ou igual a 2, basta separar somando do 0, 1 e 2. Bom, e aí vamos lá. Agora eu vou colocar o valor das probabilidades e a gente vai fazer lá no R. Eu já aproveito e já ensino para vocês o macete do PPOS e do PBNOM, para fazer essas contas mais rápido. Então, vamos lá. Eu tenho P de x igual a 0. O que é P de x igual a 0? É eu vir nessa fórmula e trocar o lambda. Quem é lambda? Lambda é a taxa da Poisson, tá vendo? Então, lambda aqui é 5. Então, eu vou ter... Aqui eu vou ter o seguinte, eu vou ter P... Vou ter um pouco mais de espaço. Vou escrever aqui mesmo. Eu vou ter P de x igual a x. Nesse caso, em que o lambda é 5, vai dar e elevado a menos 5, e multiplica 5 elevado a x, que divide x fatorial. Então, quem é P de x igual a 0? Bom, x igual a 0, o x está fazendo papel de 0, então vai dar e elevado a menos 5, 0 elevado... Não, 5 elevado a 0, e aqui 0 fatorial, mais e elevado a menos 5, 5 elevado a 1 sobre 1 fatorial, mais e elevado a menos 5, 5 elevado ao quadrado sobre 2 fatorial, tá? Lembrando aqui, né, que 0 fatorial ele não é 0, tá? Então não tem problema, isso aqui não é uma divisão por 0. 0 fatorial é igual a 1, tá? Então eu vou obter o seguinte, nesse primeiro termo vai dar só e elevado a menos 5, porque 5 elevado a 0 é 1, dividido por 0 fatorial, que é 1, então deu 1 mesmo, então sumiu tudo. Mais e elevado a menos 5, e aqui tem o 5, né? Então dá 5 vezes e elevado a menos 5, mais 5 ao quadrado, 25, e elevado a menos 5, dividido por 2 fatorial. 2 fatorial é 2 vezes 1, que é 2, tá? Então vamos lá. Vamos calcular isso aqui usando o R. Então no R eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular ESP de menos 5. Só, né, um fato curioso, né? O R, ele não entende isso aqui, ó, ele não faz conta com E, tá? Esse Ezinho, ele é um número, tá? Não sei se vocês lembram lá no ensino médio, esse E é 2,78, alguma coisa que eu não me lembro. Se você colocar E no R e dar Enter, ele não vai entender, ele vai achar que o E é uma variável e ele vai lá olhar na memória se tem uma variável com o nome E, e não tem, ele dá E. Então ele não tem esse valor aqui, então não consigo fazer coisas do tipo E elevado a 5, isso aqui não vai funcionar, porque E não é um número para o R. Então o que eu tenho que fazer? O R tem uma função que chama ESP. Então, ESP de 5 é a mesma coisa que o E elevado a 5, tá? Então, ESP de... eu vou colocar aqui de forma geral, tá? ESP de x é igual a E elevado a x. Tá? Então, aqui onde aparece E elevado a menos 5, eu vou trocar por ESP de menos 5, tá? Mais 5 vezes ESP de menos 5. Eita. De menos 5 mais 25 dividido por 2. Eu não preciso botar o parênteses, tá? Mas eu vou botar só para ficar claro que não é para dividir por 2 vezes E elevado a menos 5. É para dividir só por 2, depois que acaba de fazer isso, multiplica por ESP de menos 5, tá?
Mas se eu não colocar, ele vai entender, por causa da ordem de prioridade. A ordem de prioridade no computador, né, para as contas, é sempre fazer a divisão primeiro. Mas tudo bem, vou botar assim só para ficar explícito. Então aqui vai dar 0,1247, tá bom? Beleza, posso fazer assim. Agora, tem uma função que é bem útil no R. Eu vou colocar aqui, porque vocês vão passar a usar bastante ela, que se chama depois. Tá? E aí você dá o depois, você dá dois números. Um número que é o x e o outro número que é o lambda. Bom, esse D aqui é D de densidade. E o pós vem de Poisson. Tá? Aí aqui o R, isso aqui é uma função do R. Tá? O R ele faz um abuso de linguagem que é chamar de densidade, quando na verdade deveria se chamar função de probabilidade. É porque densidade a gente usa para variável contínua. Quando a gente chegar em variável contínua, a gente comenta mais sobre isso em detalhe. Mas, enfim, o R trata como densidade, tudo bem. Então, o que isso aqui representa? Isso aqui é a forma de perguntar para o R qual é a probabilidade de x ser igual a x quando x tem distribuição Poisson com taxa lambda, tá? Então, nota que é um bom atalho, né? Porque eu não preciso mais me lembrar qual é a fórmula da Poisson. É só eu pedir. Vou subir um pouquinho para ter aqui a expressão. Então, eu quero calcular o seguinte. Eu vou calcular primeiro P de x igual a zero. Então, eu vou botar depois. E aí, eu quero zero. O primeiro valor é o valor do x, que é zero. O segundo valor é o valor do lambda. Quem é o lambda? 5 pessoas por dia. Pronto. Isso aqui já vai me dar a probabilidade de x igual a zero. Tá? Que é esse E elevado a menos 5. Então, se eu botar aqui, ó, ESP de menos 5, tem que dar o mesmo valor. Tá vendo? Tá? Então, essa parte aqui é a probabilidade de x igual a zero. Aí agora eu vou somar com a probabilidade de x igual a 1 quando lambda é igual a 5. E depois eu somo com a probabilidade de x ser igual a 2 quando o lambda é igual a 5 na Poisson, tá? Então, se eu somar tudo isso aqui, ó, vocês vão ver que vai dar o mesmo valor. Deu os mesmos 0,1247, tá? Alguma dúvida, pessoal? Tudo tranquilo. Beleza? Tudo certo. Tá. Então, existe um análogo dessa função depois. Ela vai existir para todas as variáveis, praticamente, se não todas, literalmente, que a gente vê no curso. Para outras distribuições. Então, tem um D binom, por exemplo. D binom. O que é D binom? O D, de novo, densidade, né? Só que agora tem esse binom, que quer dizer binomial. Aí eu voltei para poder voltar aqui no caso anterior, para vocês verem que é bem mais fácil de calcular. Então, o D binom vai ser diferente. Eu vou ter um X, eu vou ter um N e eu vou ter um P. Isso aqui é P de X igual a X quando X tem distribuição binomial N e P, tá? Então aqui, vou voltar na questão anterior, só para a gente poder treinar usando essa função D binom. Então, ó, na questão anterior eu queria P de x igual a 7, 8, 9 e 10. Então, eu posso fazer assim. D binom. Primeiro x igual a 7. Quem é o N? 10. Quem é o P? P é a probabilidade de sucesso, que é 1/4. Posso botar assim, tá?
Então, ó, deu 0,0031, né? E aí agora é só o somar. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou botar aqui o mais, eu vou copiar aqui para a linha de baixo, e vou copiar para a linha de baixo de novo. Como eu quero terminar a conta, então, primeiro eu quero a probabilidade de x igual a 7, somar com a probabilidade de x igual a 8, com a probabilidade de x igual a 9, e eu não preciso nem mudar os outros argumentos, porque é o mesmo n, o mesmo número de tentativas e a mesma probabilidade de sucesso. Aí aqui eu venho e somo com o debinom 10, tá? Mais. Então, se a gente fizer essa conta, vai chegar no mesmo resultado, 0,0035. Beleza? Então, assim, é bem parecido, tá? Essa noção. Então, a gente vai ter para variáveis contínuas, a gente tem essa função aqui, que é d e o nome da distribuição abreviado de alguma forma. Essa função calcula automaticamente a PMF para a gente, tá? Então, nem a expressão, né, a fórmula, a gente vai precisar saber. É claro, assim, é importante saber porque te dá a interpretação da variável, mas se você não souber, ainda assim consegue fazer o cálculo das probabilidades usando essas funções, tá? Alguma dúvida, pessoal, nesse exemplo até agora? A gente não terminou porque falta ver o item 2, mas do item 1 ficou alguma dúvida? Que era esse aqui? Não, professor, Não? tá de boa. Tá, então vamos lá, vamos para o item 2. O item 2 fala o seguinte: qual é a probabilidade, de novo, né, de chegarem no máximo 2 pessoas, mas agora ele quer saber em 2 dias, né? Então tem que tomar um cuidado. Por quê? Porque ele me disse que, em média, né, chegam 5 pessoas por dia. Aí ele faz a pergunta para 2 dias. Bom, aí eu tenho que fazer o seguinte, né? Se em média chegam 5 pessoas por dia, em 2 dias, em média, chegam 10 pessoas, né? Então, eu vou definir agora a seguinte variável, que é ligeiramente diferente. Vou pegar aqui em cima, vou só copiar e colar e fazer as devidas trocas. Então, pegou, Ctrl+C. Certo? Eu acho que eu tinha que estar clicando aqui. Foi. Então, agora eu vou fazer o seguinte. Agora eu vou definir uma outra variável. Como é uma variável diferente, eu vou chamar de uma letra diferente. Y é o número de pessoas que chegam ao evento ao longo do dia. Agora não vai ser um dia mais, vão ser 2 dias. E agora, a taxa da Poisson vai ser não mais de 5 pessoas por dia, mas agora vai ser de 10 pessoas por 2 dias, não é isso? 10 pessoas por 2 dias. Então mudou, agora a minha taxa é igual a 10. Aqui não pode ser x mais, né? Porque x é a variável do item anterior. Tá? Então é repetir o mesmo raciocínio de antes. Ele quer saber quem é o P de x, de y agora, né? Porque em 2 dias, né? Qual a probabilidade de chegarem no máximo 2 pessoas? Aí, de novo, isso aqui vai ser P de y igual a 0 mais y igual a 1 mais P de y igual a 2. Aí agora eu vou lá no R. Bom, como eu já aprendi esses depois da vida, eu só vou colocar aqui e trocar, né? Eu quero depois 0, agora a taxa mudou para 10, mais a probabilidade de x igual a 1 e a taxa mudou para 10, e x igual a 2, onde a taxa mudou para 10. Quando eu rodo, deu 0,0028, tá? Então mudou. Se eu comparar a probabilidade que eu obtive aqui foi de 12,47%.
É a probabilidade de chegar no máximo 2 pessoas em um dia. A probabilidade de chegar no máximo 2 pessoas em 2 dias já ficou bem menor, já foi para 0,28%. Então diminuiu, né? E faz sentido, né? Porque se agora eu estou dando 2 dias para contar o número de pessoas e chegarem no máximo 2 pessoas agora em 2 dias, vai ser bem menos provável do que em um dia. Em 10 dias vai ser bem menos provável do que em um dia, tá? Bom, então é isso. A lição que a gente tem que tirar é que quando a gente está tratando de Poisson, a gente deve sempre olhar para a escala, né, em que eu estou medindo a taxa. Se a taxa estiver por dia, então tem que usar a taxa em dia. Se a taxa estiver em semanas, eu tenho que multiplicar por 7 a taxa diária, tá? E assim para outros exemplos, se você for mudar para mês, para ano, quinzena, tá? Bom, então, deixa eu mostrar para vocês um gráfico. Eu gosto bastante dessa ilustração, porque eu acho que ela dá uma interpretação legal, né? Uma justificativa legal, né? De você falar que a Poisson é aproximadamente binomial. Então, eu fiz essa ilustração gráfica aqui, em que tem o seguinte. Aqui eu tenho 6 gráficos, né? Cada gráfico eu tenho uma variável aleatória binomial diferente. Em todas elas, eu estou retratando em azul a variável aleatória Poisson com taxa igual a 2. Então, aqui, ó, em azul, eu tenho a Poisson com taxa 2. Se eu for olhar para cá, é o mesmo desenho. A parte azul está igual. Aqui é a mesma coisa. Aqui mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa. Então, o que eu estou denotando aqui? Em azul, né, em azul eu tenho essas alturas aqui, elas representam, né, lembra lá do gráfico que eu mostrei para vocês anteriormente, elas representam a probabilidade de x igual a x, e aqui eu tenho os valores de x, né? Então é isso que está denotado aqui no gráfico. Só fica um pouco ruim de ler, porque está assim de baixo para cima e deitado. Então isso aqui, ó, representa, a altura representa o p de x no ponto x, tá? No caso do azul, eu estou olhando para Poisson. E no caso dos pontinhos, né, eu estou olhando para binomial. Então, aqui a binomial são os pontinhos e o azul, né, são as barrinhas azuis, são a Poisson. Então, deixa eu só escrever aqui em cima para a gente poder visualizar melhor. Então, em preto, eu tenho P de x igual a x, só que, né, em preto, ou seja, nos pontinhos, eu tenho x com distribuição binomial. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma binomial que a taxa sempre dá 2, tá? Porque lembra, tem aquela questão de eu escolher os NPs apropriados de tal modo que o valor esperado da variável x, que é NP, coincida com a taxa lambda da Poisson, tá? Então, como eu quero forçar que o NP, N vezes P, da binomial D2, que é a taxa da Poisson, eu tenho que o meu valor de P precisa ser igual a 2 dividido por N. Então, aqui eu botei sempre 2 dividido por N no lugar do P. Então, aqui eu vou trocar. Onde aparecia NP, eu vou colocar N2 sobre N. Então, meu P passa a ser 2 dividido por N, de tal modo que, se eu multiplicar esses dois caras aqui, o valor esperado dá sempre 2. Tá? Bom, então vamos interpretar o que acontece. Aqui eu peguei várias situações. A primeira é a situação em que o N é igual a 2. O N que aparece aqui, tá? A segunda, o N é igual a 3. A terceira, N é igual a 5. Então, só estou mexendo na binomial aqui. A binomial está mudando, porque o valor de N está mudando. Mas a Poisson continua a mesma. Aqui é N igual a 10, N igual a 20 e aqui N igual a 50. Deixa eu descer um pouquinho. E aí vamos olhar para o primeiro gráfico. Aqui o N é um valor baixo, né? 2.
Então, vamos ver como é que é a distribuição binomial para ver se ela está perto da Poisson. Olha, ela está horrivelmente longe, né? Aqui, esse ponto é só porque eu não consigo botar duas barras no mesmo lugar, mas ele também está representando no mesmo estilo, né? As barrinhas, tá? Só que se eu colocar no gráfico a barrinha preta e a barrinha azul, vai confundir, que uma vai ficar em cima da outra, tá? Então, eu decidi fazer assim, ao invés de colocar barra e barra, eu coloquei ponto em uma das duas, só para poder comparar, né? Então, ó, na binomial, ela não tem nada a ver com essa Poisson 2, porque esse n é pequeno, né? Para a binomial ser parecida com a Poisson, o valor esperado tem que bater, então essa parte, ok, está batendo, mas o valor esperado não está dando o mesmo, não está dando 2. Agora eu vou aumentar, quer dizer, desculpa, o valor esperado está dando 2, mas o n não é grande. Lembra, o n precisa ser grande. E aqui, quando o n cresce, 2 dividido por n vai ser 2 dividido por um valor grande, então isso aqui vai dar um valor pequeno. Então eu estou com n grande e pequeno, então estaria ok para a Poisson, tá? Mas aí o n tem que ser grande para isso acontecer. Aí olha só, à medida que o n vai aumentando, nota que acontece da função de probabilidade da binomial ficar melhor, né, para aproximar a Poisson. Então aqui melhorou, mas ainda está bem fora, né, está bem ruim. Quando n é igual a 5, a situação já fica melhor, né, já fica bem melhor. Mas ainda assim, né, tem essas discrepâncias aqui. Né? Quando n é igual a 10, eu já virtualmente quase não noto nenhuma diferença. Só aqui que está um pouquinho mais acima, esse ponto aqui está um pouco descentralizado, esse aqui também. Quando n é 20, aí não, aí já fica praticamente perfeito. Quanto n é igual a 50 também. Tá? Então, nota que à medida que o n vai aumentando, né, a distribuição binomial vai chegando cada vez mais próxima da Poisson. Por quê? Porque o n está ficando cada vez maior e a probabilidade de sucesso está ficando cada vez mais próxima de zero. Tudo bem? Então, esse gráfico aqui é só para ilustrar, porque, enfim, na matemática e na engenharia, eu faço com eles a conta que prova que isso sempre vai acontecer. Só que isso é muito chato, é uma conta que até para eles é bem pesada. Então, acho que para vocês é bem mais interessante eu só mostrar o gráfico. E aí vocês estão vendo que, de fato, pelo menos para esse caso em particular, as duas coisas estão se aproximando uma da outra. Tá? Então, deixa eu diminuir um pouquinho aqui o gráfico outra vez. Deixa eu ver se alguém mandou pergunta no chat. Até agora eu não olhei se alguém me mandou. Tá. Então, vamos ver. Bom, a próxima parte da aula a gente falaria sobre variável aleatória hipergeométrica. Mas eu prefiro não comentar essa variável com vocês, não é por nada demais, mas é só porque ela é um pouco mais chatinha e a gente, enfim, ela não aparece muito. Então, eu prefiro deixar para falar com mais detalhes sobre o valor esperado e para depois a gente falar um pouco sobre variância na próxima parte da aula, tá? Então, eu não vou cobrar de vocês variável hipergeométrica. Então, para as variáveis discretas, a gente viu Bernoulli, binomial, Poisson, 3, né? E a gente também sabe a forma geral, né? Que é aquela forma de você dar a tabelinha que diz para cada valor de x qual o valor da probabilidade associada àquele valor de x, tá? Então, a gente tem a definição geral e a gente tem essas 3 variáveis aleatórias específicas, né? A binomial, a Bernoulli e Poisson. Bom, agora vamos estudar com um pouco mais de detalhe sobre o valor esperado. Bom, essa quantidade, o valor esperado, ela é definida para qualquer variável discreta, ela é definida como? Tem sempre a mesma fórmula, tá? Ela é sempre gerada da mesma maneira. Então, ela é dada por E de x, né? Esse é o valor esperado. E o valor esperado é uma soma, tá? Então, que soma é essa? É a soma em todos os valores possíveis da variável aleatória assumir, né? Então, vai ser a soma desses valores possíveis ponderados pela probabilidade de cada um dos valores, tá? Então, é isso, é uma soma
em que a cada termo possível, né, para cada valor possível da variável aleatória, eu multiplico pela sua probabilidade. Tá? E aqui no final é a mesma coisa, só que eu troco só de notação. Essa notação aqui diz P de x igual a x, e essa aqui que é a notação da função de massa de probabilidade. Tá bom? Então, ó, vamos lá. Vamos entender o que essa fórmula nos diz, né? Bom, aqui abaixo a gente tem o seguinte, a gente tem que o valor esperado é uma medida de centralidade. Esse valor só depende da distribuição da variável aleatória, né? Isso só depende da função de massa de probabilidade de x. Tá, até aí eu não falei muita coisa, ficou muito abstrato. O mais importante é o que está no final. O valor esperado é uma média dos valores que a variável pode assumir, ponderada pelas probabilidades de cada valor. Aí você pensa, como assim? Como assim média? Né? Eu só estou somando uma coisa, né? Média pelo menos tem que ser uma divisão. Por exemplo, a média entre 7 e 5 é 7 mais 5 dividido por 2. Né? Aí ele fala o seguinte, bom, é uma média, mas é uma média ponderada. Uma média ponderada. Aí você vai falar, bom, beleza, tá, então tem pesos associados. Então vamos dizer que, sei lá, isso aqui são duas notas, né? Então a nota 1 tem peso 2 e a segunda nota tem peso 1, digamos, né? Então estão aqui os pesos, 2 e 1. Então como os pesos são 2 e 1, eu vou dividir por 3, que é a soma dos pesos, tá? Isso é a definição de média ponderada. Então seria média ponderada entre 7 e 5, onde aqui eu peguei a nota 7 tem peso 2 e a nota 5 tem peso 1. Tá? Então, eu dividi pela soma dos pesos. Aí, se você olhar para a definição aqui, você pode pensar, tá, mas isso é estranho, isso não é média, né? Porque eu não estou dividindo por nada, né? Aqui, ó, a média eu sempre tenho que dividir ou pela soma dos pesos, ou então pela quantidade de observações, dependendo se é uma média aritmética ou se é média ponderada. Então, a princípio pode parecer, mas isso aí não está fazendo muito sentido, né? Porque ele não é uma média de fato. Né? Bom, na verdade ele é uma média. Por quê? Eu defini assim, eu defini E de x igual a soma, onde x assume cada um dos seus valores possíveis, né? De x vezes a probabilidade daquele valor. Nota que se eu dividir pela soma, onde x varia em todos os seus valores possíveis, de p de x igual a x, quanto que dá essa soma aqui do denominador? Bom, essa soma é igual a 1. Por que 1, né? Porque aqui eu estou somando a probabilidade de x assumir o valor x para todo o valor de x possível. Então, isso aqui é, por exemplo, se eu tiver x, a face que saiu no dado, né? E eu somar a probabilidade da face C1 com a probabilidade da face C2, C3, 4, 5 e 6, somar tudo tem que dar 1, né? Porque isso aí vai dar a probabilidade de sair alguma face. Se x é o valor que sai na moeda, cara ou coroa. Se eu somar P de x igual a cara com P de x igual a coroa, vai dar 1. Então, de forma mais geral, esse somatório aqui vai dar sempre 1. Porque ele é o somatório da variável aleatória, das probabilidades da variável aleatória tomadas por todo o intervalo de valores que aquela variável pode assumir. Então vai dar 1, né, sempre. Então nota que no fundo, essa parte aqui que dá 1 é o que eu estou escrevendo aqui na definição. Então essa definição ela esconde uma divisão por 1, né, que é uma divisão pela soma desses caras. Então, nota o seguinte, eu estou somando todos os valores de x e ponderando pelas suas probabilidades. E aqui embaixo eu divido pela soma dos pesos. Então, é uma média ponderada, né? É uma média dos x's, onde os pesos são as suas probabilidades. Né? Tanto é que aqui na divisão eu tenho a soma dos pesos, que é a soma das probabilidades. Então, ó, só para
frisar, né, o valor esperado é uma média dos valores que a variável pode assumir, ou seja, dos x em ômega x, e essa média ela é ponderada pelas probabilidades de cada valor, que é P de x, tá? Bom, então é isso, a gente consegue ver o valor esperado como uma média ponderada. Então vamos fazer um exemplo só para a gente fixar essa ideia, tá? Então a gente tem aqui esse primeiro exemplo, que é um exemplo desse livro aqui, né, Fundamentos de Bioestatística, do Bernard Rossner. Ele não está listado nas referências, mas é um livro bem legal, e ele tem disponível pelo CIB, né, da biblioteca da UFRJ. Então, é bem legal, eu gosto do livro. E ele faz o seguinte, né, então ele considera o seguinte exemplo. Então, seja a variável aleatória x, que representa o número de episódios de otite média. Eu acho que esse média está ligado não a média aritmética, mas média no sentido de intensidade. São episódios de otite que não são muito graves, né? Então, episódios de otite média nos primeiros 2 anos de vida de uma criança. E aí suponha que essa variável aleatória possua uma função massa de probabilidade, tal como na tabela abaixo. Então, aqui eu tenho a função de massa de probabilidade dessa variável. Então, o que isso aqui está me dando? Ele me dá o Rzinho na primeira linha, e na linha de baixo ele dá o P de x igual a Rzinho. Então, só para fixar, né, por exemplo, P de x igual a 0 é igual ao que, de acordo com a tabela? 0,129, tá? Então, P de x igual a 0 é 0,129. Bom, e o que ele pergunta? Ele pergunta o seguinte: qual é o número esperado de episódios de otite média nos primeiros 2 anos de vida? Qual é o número esperado de episódios de otite média nos primeiros 2 anos de vida? Então, ele quer saber, né, se o x é o número esperado, não, se x é o número de episódios de otite média nos 2 primeiros anos de vida, ele quer saber quanto que é o valor esperado. Então, para ele poder dizer, né, para ele poder ter uma ideia, né, de mais ou menos quantos episódios de otite média espera-se que uma criança tenha ao longo dos 2 primeiros anos de vida. Então, ó, o E de x, qual é a fórmula? Vou subir só um pouquinho para a gente poder anotar. Essa parte aqui a gente já viu que dá 1, né? Então a gente só se preocupa com a parte de cima. Então vai ficar somatório, onde x, aqui aparece x pertencente ao ômega x. Então quem é o ômega x nesse exemplo? Bom, o ômega x são todos os valores que x pode assumir. E aqui ele já listou para mim, ó, 0, 1, e assim sucessivamente até o 6. Tá? Aí aqui tem que verificar, tá? Tem que somar todas essas probabilidades e ver se dá 1. Aí eu já fiz isso e vai dar 1. Então, ele truncou aqui, então ele não observou nenhum caso de nenhuma criança com 7 casos de otite, tá? Ou mais. Então, ômega x é isso. Então, como é que eu represento essa parte de baixo? É x pertencente a esse conjunto. Isso quer dizer que x varia de 0 até 6. Tá? Então, é outra forma de escrever. X variando de 0 até 6. Aí, aqui dentro do somatório vai entrar o x, que multiplica P de x igual a x. Ou seja, isso aqui vai dar 0 vezes P de x igual a 0, mais 1 vezes P de x igual a 1, não é isso? Então, aqui, ó, eu estou fazendo o seguinte, eu estou substituindo por 0, então esse é o primeiro termo. Substituo por 1, é o segundo termo. E assim sucessivamente, é isso que as reticências significam, até chegar em 6 vezes P de x igual a 6. Tá? Aqui ficou super espremido no finalzinho. Então, nota o seguinte, né? Como é que eu vou fazer essa conta usando os dados do problema?
Então, eu vou pegar o zero multiplicado por P de x igual a zero. Então, basta pegar essa primeira linha e multiplicar pela linha de baixo. Não é isso? Então, vou fazer isso. Vou multiplicar a linha de cima pela linha de baixo. E depois somo tudo, né? Então, faço esse primeiro produto, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto, e depois somo. Então, é isso que está feito aqui, tá? Aí aqui eu já fiz direto, mas vamos conferir. Vai dar 0 vezes 0,129 mais 1 vezes 0,264 mais 2 vezes 0,271 mais 3 vezes 0,185, 4 vezes 0,95, 5 vezes 0,039 mais 6 vezes 0,017. Depois de fazer toda essa conta, deu 2,038. Então, em média, eu espero um pouco mais de 2 casos de otite média ao longo dos 2 primeiros anos de vida de uma criança. Beleza? Deu para entender, pessoal? Tipo, como é que a gente interpretou a fórmula e como é que eu aplico a fórmula no problema prático? Deu sim, professor. Beleza? Tá, então vamos seguir adiante. E aqui são os exercícios interessantes, né, em que a gente vai fazer as contas, né, dos valores esperados para algumas variáveis aleatórias. Então, ó, a primeira delas, se o x é Bernoulli, então quem é o valor esperado de x? Né? Então, vamos lá, vamos fazer esse exemplo. Então, eu tenho x Bernoulli P. Então, se x é Bernoulli, isso quer dizer que P de x igual a 1 é igual a Pzinho, né? E se x igual a zero, a probabilidade de x igual a zero é 1 menos P, tá? E aí, como é que fica o valor esperado de x? O valor esperado de x, ele vai ser o somatório, onde x vai assumir todos os valores possíveis, que aqui no caso são só dois, 0 ou 1, né? E aqui dá x, que multiplica P de x igual a x. Bom, isso aqui vai dar 0, vou colocar até aqui, 0 vezes P de x igual a 0 mais 1 vezes P de x igual a 1. Bom, essa parte não interessa porque vai dar 0, e essa aqui dá 1 vezes, então vai ficar só P de x igual a 1, que é Pzinho, não é isso? Então, se eu vier aqui, ó, P de x igual a 1 é P. Aqui, P de x igual a 0, tudo bem, é 1 menos P, mas quando eu multiplicar por 0 vai dar 0. Então, o que eu concluo? Concluo que quando x é Bernoulli P, o valor esperado de x é igual a P. Ou seja, o valor esperado de x, o número de sucessos esperados, né, da variável Bernoulli é P, que é a proporção de sucessos, tá? Bom, então isso aqui é só para a gente saber, né, quem é o valor esperado da Bernoulli. Vai ser a sua probabilidade de sucesso. Bom, próximo exemplo, binomial. Eu não vou fazer conta com vocês, tá? Dá para ver que é uma conta um pouquinho chata de fazer, pelo que está mostrado aí no gráfico. No gráfico não, no slide. Mas eu só quero colocar para vocês que tem uma justificativa formal para dar n vezes p. Então, se a gente tiver x com distribuição binomial em p, a gente já viu que o valor esperado de x é n vezes p, né? A gente viu por uma interpretação do português. Eu estou fazendo n tentativas de obter sucesso e acontece sucesso uma proporção p de vezes. Então, o número que se espera de sucessos nessas n tentativas vai ser n vezes p, porque uma proporção p dessas tentativas se converte em sucesso. Então, o número esperado de sucessos vai ser n vezes p. Aí aqui, daqui até aqui embaixo, é só muitas contas técnicas de matemática, que eu não vou fazer com vocês, mas é só para ilustrar, tá, que é possível de fazer. Tá? Então, só para a gente ter em mente que
Dada essa fórmula, né? E aqui, por exemplo, da primeira linha, já dá para ver que eu estou usando a fórmula, que eu estou multiplicando x pelo p de x igual a x, que é tudo isso aqui. Tá? E aí eu faço um monte de algebrismo, simplifico um monte de coisa no meio do caminho, consigo mostrar que vai dar NP. Tá? Então, esse é só o caminho geral, né? Eu uso a definição de valor esperado, faço umas contas e no final eu chego à expressão do valor esperado para aquela variável. No caso da binomial, a gente viu que tem que dar NP. Então, sei lá, considero isso como suficiente para que a gente se convença que o valor esperado da variável binomial é n vezes p. Bom, e aí eu tenho o seguinte, né, ainda falando sobre esperança, eu tenho algumas propriedades, tá? Então, eu acho que talvez a mais importante seja a linearidade da esperança. Bom, o que é essa propriedade da linearidade da esperança? É o seguinte, se eu vou pegar aqui x e y, variáveis aleatórias, e eu vou pegar a e b constantes, ou seja, números fixos, tá? Tipo a igual a 10, b igual a 0, tá? Constantes. Bom, e aí eu tenho duas propriedades. Elas estão resumidas aqui no slide, mas eu prefiro quebrar em duas, tá? Estão resumidas em uma propriedade só. Então, vou fazer o seguinte, ó. A primeira propriedade. O valor esperado da constante vezes uma variável aleatória é igual a constante vezes o valor esperado da variável aleatória. Tá? Essa é a primeira propriedade, que diz o seguinte: a constante sai do valor esperado. Por exemplo, se eu tiver o valor esperado de 10x, isso vai dar 10 vezes o valor esperado de x. Bom, isso é intuitivo? Digo que sim, é intuitivo. Por quê? Porque a gente tem que pensar o seguinte, né? Vamos pensar que x, vamos voltar no caso do exemplo lá da Poisson. Então, deixa eu até subir aqui para vocês poderem visualizar bem. Então, vou voltar aqui. Aqui. Então, vamos olhar para esse caso. Aqui eu tinha x com distribuição Poisson 5. Tá? Então, eu tinha o seguinte, o valor esperado de x era igual a 5. Tá? Esse 5, esse x estava em que unidade de medida? A unidade de medida é pessoas por dia, né? Tá? Bom, e aí eu vou pensar o seguinte, né? Agora eu estou olhando para uma variável aleatória que é uma constante vezes x. Em que circunstâncias isso poderia estar acontecendo? Espera aí, pessoal, só um instantinho. Oi, pessoal. Desculpa, eu voltei. A minha filha aqui perguntando quando é que eu termino. daqui 10 minutos, né? Vamos lá. Me perdi aqui. Estava falando das unidades de medida. Porque essa multiplicação por constante, em geral, ela pode estar presente quando eu estou mudando a unidade de medida, tá? Aqui eu tenho pessoas por dia. Deixa eu só mudar um pouco os valores para fazer mais sentido, tá? Aqui, deixa eu botar 5.000 pessoas por dia. Então, é um evento bem badalado, tá? Sei lá, 5.000 pessoas por dia, talvez aí
ano novo, na praia, sei lá, talvez tenha bem mais do que isso, não tenho a menor ideia. Vamos supor, então, seja 5.000 pessoas por dia. Mas eu poderia medir a variável aleatória x como sendo, ao invés de medir por pessoas por dia, eu podia medir com unidade de, sei lá, 1.000 pessoas por dia. 1.000 pessoas por dia. Se essa é a escala, então eu estou trabalhando com uma variável aleatória diferente, y, que é o número de pessoas por dia dividido por 1.000, não é isso? Então, esse y seria Poisson, com qual taxa? A taxa da Poisson ficaria 1.000 vezes menor. Por quê? Se, em média, aí aqui eu vou usar o conceito do valor esperado. A média de pessoas por dia era 5.000. Então, dá 5.000 pessoas por dia. Tá? Se são 5.000 pessoas por dia, então eu tenho aqui, né, no caso em que eu quero medir quantas 1.000 pessoas por dia são, então aqui eu vou ter o y tendo a distribuição Poisson 5, quer dizer que são 5.000 pessoas por dia, em média. Ou seja, quer dizer que o valor esperado de y, que é o valor esperado de x dividido por 1.000, vai dar 5, né? Então, nota que o que aconteceu? Isso aqui vai dar 5 por quê? Porque foi esse 10 ao cubo sai do valor esperado, então eu vou dividir por 1.000 o valor esperado de x. Como x era 5.000, passou a ser 5, né? Então, essa propriedade, ela é uma propriedade que aparece muito quando eu mudo a escala de medida. Se você for pensar, por exemplo, qual é o comprimento esperado, sei lá, da pinça de um escorpião em centímetros. Aí vai dar um valor esperado lá. Aí agora vamos medir em milímetros, né? Então você vai ter que multiplicar por 10. Então, se a sua variável for 10 vezes a medida do milímetro, é só você pegar o 10 e multiplicar pelo valor esperado em milímetros, para você obter o valor esperado em centímetros. Tá? Então, essa primeira propriedade é uma propriedade bem razoável, né? Que se você modifica o valor da sua variável pela multiplicação de constantes, o que acontece, entre outros casos, né, acontece quando você muda de unidade de medida, né, você só aplica a mesma mudança no valor esperado direto. E a segunda propriedade, vamos lá, vamos ver a segunda. Então, a segunda propriedade, aqui ela está aglutinada em uma propriedade só. A segunda propriedade, ela me diz o seguinte: o valor esperado da soma de duas variáveis aleatórias é igual à soma dos valores esperados. Tá? Ou seja, o valor esperado da soma separa na soma dos valores esperados. E vai existir uma terceira propriedade, mas essa terceira eu consigo deduzir a partir das propriedades 1 e 2, que é a seguinte: e se eu tiver uma constante, A, multiplicada por x, e somar com uma outra constante, bom, podem ser possivelmente as mesmas, né? Multiplicada por y. Isso aqui vai ser o quê? Eu posso dividir em duas partes. Isso aqui é uma variável aleatória, isso aqui é uma outra. Então, posso usar a propriedade 2 para separar somando. Vai dar E de AX mais E de BY. E agora eu posso usar a propriedade 1. Porque vai dar constante, que é um valor numérico, vezes x, a constante sai. Pela propriedade 1 vai dar A E de x mais... Agora, na segunda parte, eu também posso retirar o B de dentro do valor esperado. B é de x, y, né? Tá? Então, aqui eu já coloquei direto. Tá bom?
é só essa propriedade que ela já contém as propriedades 1 e 2. Se você pegar o B igual a 0, por exemplo, sai a propriedade 1. Se você pegar o A igual a B, que é igual a 1, sai a propriedade 2, tá? Mas, enfim, dá na mesma, né? Que eu só acho mais fácil de interpretar desse jeito, tá? Eu acho que até agora fica um pouco arbitrário, né? Parece arbitrário não, né? Talvez a melhor palavra seja abstrato, né? Você fica pensando, pô, tá, separo, somando os valores esperados das variáveis aleatórias, meio esquisito, e aí cada variável está multiplicada por uma constante. Mas enfim, vamos ver num exemplo para a gente poder terminar. E a gente vai ver que é intuitivo essa noção. Aqui, e aqui no finalzinho, eu só coloquei uma observação, né? A gente pode falar ainda de uma quarta propriedade, que é o valor esperado de somas de variáveis aleatórias, eles separam, mesmo que eu não tenha só duas, eu posso ter mais. Por exemplo, se eu tiver x mais y mais z, eu vou poder separar somando. Mesmo sendo 3, ao invés de ser só duas. Vai dar E de x mais E de y mais E de z, tá? Bom, vamos para o exemplo, aí eu faço esse exemplo e termino a aula. Então, vamos lá. Exemplo 4. Então, considera um aquário que tem 11 fêmeas de peixes beta. A beta é uma espécie de peixe. 7 fêmeas de peixes guppy e 8 plati. Tá? 8 fêmeas de plati. E aí, estima-se que o número de filhotes gerados por fêmeas de beta, guppy e plati sigam o modelo de Poisson com taxas iguais a 20, 120 e 50 por ninhada, respectivamente. Então, eu tenho que cada fêmea de beta segue o número de filhotes que ela vai ter por ninhada. Eu estou dizendo que eu posso modelar como uma Poisson com taxa 20. Cada fêmea de guppy vai ter por ninhada um número de filhotes igual a uma Poisson de taxa 120, e para cada fêmea de plati, essa taxa vai ser de 50. Então, deixa eu colocar as informações aqui do lado para a gente anotar. Então, vou colocar o seguinte, eu vou colocar com B, vou escrever assim, BI é igual ao número de filhotes da iésima beta, tá? Da iésima beta fêmea. É como assim iésima, né? Por exemplo, se for, sei lá, 3 fêmeas, né? Então, a iésima vai ser a 3ª, né? Mas a gente não fala 3ª, a gente fala terceira, né? Então, B3 é o número de filhotes da terceira beta. B10 é o número de filhotes da 10ª beta, tá? Então, aqui, só para anotar, eu tenho I varia de 1, 2 até 11, né? Porque eu tenho 11 fêmeas betas. Então, aqui eu chamei, né? Eu criei uma coleção de variáveis aleatórias, B1, B2, até B11, tá? Para representar todas as betas. Agora eu vou pegar aqui, vou copiar para fazer igual para as outras espécies. Então aqui, agora eu vou fazer a segunda, que é guppy. Então aqui ao invés de B eu vou botar G. Ao invés de botar I, para não confundir, eu vou botar J. Mas podia botar I, não tem problema. Então isso aqui é o número de filhotes da Jésima beta, onde o J varia de 1 até 7. E, por fim, eu tenho platis. Então, aqui eu vou copiar, botando aqui os platis. Então, eu vou chamar de P. Ao invés de J, eu vou usar L. Então, aqui eu tenho a Lésima
um Lésimo Platy fêmea. Esqueci de mudar lá em cima. Platy fêmea. E aqui eu tenho gupe. Bom, beleza. E aí, agora eu vou anotar, né, as informações. Eu tenho as betas, né, cada uma delas tem distribuição Poisson, o número de filhotes, né, o número de filhotes é uma Poisson com taxa 20 para todo o I. As guppies são Poisson também, com taxa de 120. Então, em média, cada guppy tem 120 filhotes. E Platy, em média, cada uma tem 50 filhotes. Professor, Oi. desculpa interromper, mas ali nas fêmeas de Platy, o senhor botou o L indo até 7, mas são 8 fêmeas, né? Ah, beleza, obrigado. Eu já ia confundir isso lá na frente. Oi. Obrigado, valeu. Então, deixa eu anotar aqui, porque aí eu já fica, acho que mais claro. Né? P1, P2, até P8. Tá? Bom, beleza. Então, coloquei aqui, né, os dados. Eu disse que cada BI, então, nota a natureza, né, da aleatoriedade. Então, cada BI, né, todos eles têm a mesma distribuição, que é a Poisson 20, mas os valores não vão ser iguais. A primeira fêmea de beta, ela pode ter a mesma distribuição de probabilidade da segunda fêmea de beta, mas a primeira fêmea provavelmente vai ter um número de filhotes diferentes da segunda, né? Então, por isso eu tenho essa aleatoriedade. Quando eu digo que B1, B2, B3 até B11 tem a mesma distribuição Poisson, não quer dizer que eles vão ter o mesmo número de filhotes, tá? Mas quer dizer que, em média, eles vão ter os mesmos números de filhotes, mas cada uma vai ter sua própria quantidade de filhotes. E aí, no final, eu pergunto, qual é o valor esperado do total de filhotes no aquário, supondo uma ninhada para cada fêmea. Então, vou supor que cada fêmea vai ter só uma ninhada, e eu vou ver qual é o valor esperado do total de filhotes nesse aquário. Tá? Então, primeiro eu tenho que definir, eu quero saber o valor esperado do total. E eu tenho que definir o que é o total, né? Quem é esse T? Bom, o total basta somar todos os BIs mais... peraí, deixa eu botar aqui embaixo. Melhor colocar assim. Eu vou definir o total como sendo a soma do número de filhotes de todas as betas mais o número de filhotes de todas as guppies. Aqui são 7, mais o número de filhotes de todas as platis. E aqui são 8. Bom, então é isso. Aí eu quero saber qual é o valor esperado desse total. Bom, aí o valor esperado do total vai ser, é só eu pegar aqui, né, e colocar toda essa soma dentro do valor esperado. Tá? Então, do total, como o total é essa soma, eu substituo o total pela soma. Aí eu venho aqui e uso aquela propriedade, né, que diz que o valor esperado da soma é a soma dos valores esperados. Então, aqui vai dar E de B1 mais E de B11 mais E de G1 mais E de G7 mais E de P1 até E de P8, tá? Tudo bem? Então, usei aquela propriedade aqui, logo aqui de cima, que eu posso separar
valor esperado da soma como a soma dos valores esperados. Então, aqui ficou os valores esperados de cada um deles. Aí, lembra lá na Poisson, né, que o valor esperado da taxa, o valor esperado da Poisson é a sua taxa? Então, o valor esperado de BI é 20 para todas as betas. O valor esperado de GJ é igual a 120 para todos os J's. E o valor esperado de PL é igual a 50 para todos os L's. Então, aqui é só substituir agora, né? Então, cada um desses vai ser 20. Aqui eu vou ter 120. E aqui eu vou ter 50. Então, no fim do dia, isso aqui deu 20 vezes. Quantas vezes vai aparecer o 20 nessa soma aqui? Vai aparecer 11 vezes, né? Uma para cada beta. Mais. E aqui vai aparecer 7 vezes. Por 120, né? E aqui vai aparecer 8 vezes 50, tá? Então, isso aqui vai dar 220 mais 840 mais 400. Ou seja, 1.060 mais 400, 1.460. Tudo bem? Então, esse é o valor esperado do número de filhotes no aquário, tá? Alguma dúvida, pessoal, no exemplo? Tudo tranquilo, professor. Beleza? Tá. Bom, a próxima parte eu acho que é melhor a gente deixar para fazer em seguida, porque já começa a ficar um pouquinho mais pesado, né? Calcular o valor esperado de função de variável aleatória. Então, acho que eu vou colocar a gravação aqui da próxima parte, que é função de variável aleatória e variância, tá bom? Então, por hoje, pessoal, é só. Eu vou dar uma pausa aqui. Bom, se tiverem alguma dúvida, pessoal, pode só falar. Ih, estava mudo? Deve ter sido aquela hora que eu pausei. Bom, pessoal, então é isso, tá? A gente se fala na semana que vem, sexta-feira. Lembrando que eu vou colocar a lista 3 até segunda, e aí começa a contar uma semana a partir de segunda-feira. Então, o prazo para ela é a outra segunda-feira, tá bom? E qualquer dúvida é só me escrever por e-mail. Então, falou, pessoal. Boa noite. Valeu, professor. Boa Tá bom, professor. Obrigado. Boa noite. Falou. Igualmente. Tchau, tchau. Professor, Oi. vou fazer uma pergunta aqui.